Se os socialistas democráticos da América conseguirem o que querem, não haverá mais Partido Democrata e, no final, nem mais Estados Unidos. Esta semana, Michigan acabou de entregar as rédeas do Partido Democrata para um homem que elogia abertamente grupos terroristas designados pelos Estados Unidos, como a Irmandade Muçulmana. Bem-vindos de volta ao Access of Truth. Eu sou Emily Schrader e esta semana Abdullah Said venceu as primárias democratas para o Senado dos Estados Unidos em Michigan, para o azar do povo de Michigan. Agora, o pessoal da DSA está chamando isso de um avanço progressista, um milagre vindo das bases. Mas o que há de progressista em um candidato que é elogiado pela própria Irmandade Muçulmana, ou em um candidato que literalmente zomba de sotaques? Dá uma olhada. Agora, Mike, só vou te lembrar, se você não sabe como dizer o nome, então nem mencione esse nome, porra. Ou só me chame de Abdul. Esta é a América tolerante e progressista que a DSA quer ver. Bem, na verdade sim, porque eles são marxistas totalitários, mas vamos falar sobre isso depois. O que temos aqui, na verdade, é um estudo de caso da podridão moral do país. Quando uma candidata de extrema esquerda que odeia a América pode construir toda uma campanha baseada em conspirações e discriminação étnica e religiosa contra judeus e acabar sendo recompensada por isso. Vamos começar com o que El Said realmente diz sobre Israel. Agora, na CNN, ele chamou o Estado judeu de um Estado fora da lei e acusou falsamente Israel de cometer um genocídio, acrescentando que parte de cometer um genocídio, na sua opinião, não é má, e eu cito, bem, aparentemente El Said não vê problema em genocídio, quando é o Hamas invadindo Israel soberano, massacrando e sequestrando pessoas. Mas dois pesos e duas medidas são realmente a regra do jogo quando se trata do DSA. El Said acusou repetidamente Israel de apartheid. Ele chamou o governo israelense, após vencer as eleições, de sedento por sangue. E quando pressionado sobre se Israel tem ou não o direito de existir como um Estado judeu, ele não responde. Puxa, fico me perguntando por que será. Enquanto isso, em Michigan, depois que um terrorista jogou seu carro contra uma escola judaica de uma sinagoga, tentando matar crianças judias americanas, a resposta dele foi: pessoas feridas ferem outras pessoas, porque o terrorista tinha um parente que era membro do grupo terrorista Hezbollah e que foi morto em combate no Líbano. Dá uma olhada. Pessoas feridas ferem outras pessoas. A violência é um ciclo. Ayman al-Zawahiri prendeu familiares, incluindo 2 filhos, em um ataque aéreo no Líbano na semana passada. Eram pessoas inocentes. E então, em um ato maligno de raiva deslocada, ele tentou descontar em crianças inocentes que não tinham nada a ver com a perda das crianças inocentes que ele perdeu, exceto pelo fato de compartilharem a mesma fé. Agora, El Said também se recusou a dizer que o assassinato do Hitler do nosso tempo, Ayatollah Khamenei, foi algo bom, porque ele tinha eleitores que estavam, como ele disse, tristes. Sério? Mas tudo isso faz sentido quando vemos que este é um candidato que realmente construiu toda a sua campanha em torno de atacar a AIPAC, a organização de lobby americana que é financiada exclusivamente por americanos, e difamando o grupo, alegando que eles operam em nome de um governo estrangeiro. Eles não fazem isso, mas enquanto ele constrói sua imagem rejeitando influência estrangeira, sua própria campanha recebeu discretamente mais de $115 mil de doadores ligados ao CAIR, o Conselho de Relações Americano-Islâmicas, um grupo que os Emirados Árabes Unidos designaram formalmente como uma organização terrorista, assim como os estados da Flórida e do Texas, que também a rotularam da mesma forma. Agora, a lista de doadores inclui a presidente do Conselho Nacional do CARE, o tesoureiro nacional e o próprio diretor executivo do CARE, Nihad Awad, o mesmo homem que disse estar feliz em ver o Hamas romper as barreiras de Gaza em 7 de outubro. Não vamos esquecer que o CARE foi um co-conspirador não indiciado no julgamento de financiamento ao terrorismo da Fundação Terra Santa. Mas o rastro de dinheiro de El Said fica ainda mais suspeito quando você entende que o próprio sogro de El Said é um dos maiores financiadores do Super PAC que apoia sua campanha. Esse sogro faz parte do comitê fundador da Sociedade Islâmica da América do Norte, que é outra organização nomeada como co-conspiradora não indiciada no maior caso de financiamento ao terrorismo da história americana. Sim, esse é o homem que faz campanha para tirar o dinheiro estrangeiro da política. Mas essa não é a primeira vez que El Said mostra onde estão suas verdadeiras simpatias. Lá, em 2011, durante a Primavera Árabe, ele realmente escreveu um artigo de opinião pedindo aos americanos que apoiassem a ascensão da Irmandade Muçulmana no Egito. Ele até assinou um compromisso de apoio ao líder da Irmandade, Mohamed Morsi. Esse é, claro, o mesmo Morsi cujo breve governo foi marcado por repressão à dissidência e uma tentativa de implementar a governança pela Sharia. E eu mencionei que a Irmandade Muçulmana é considerada uma organização terrorista no Egito, nos Emirados Árabes Unidos, na Síria, Rússia, Bahrein.
E certas partes também são designadas assim nos Estados Unidos, onde há registros de filiais operando bem aqui nos Estados Unidos. Mas a verdade é que eles nem precisam estar aqui para apoiar El Said, porque quando El Said venceu as primárias essa semana, o próprio site oficial da Irmandade Muçulmana publicou um artigo comemorando sua vitória. Como prova do sucesso da rede ao longo de várias décadas em normalizar o apoio a organizações como Hamas dentro da política americana. Agora vamos falar sobre com quem El Said se cerca nesta campanha, porque é aqui que as digitais do DSA estão por toda parte nessa disputa. Hassan Piker, o streamer comunista islamista com milhões de seguidores, fez campanha com El Said na Universidade Estadual de Michigan e na Universidade de Michigan, e também apareceu novamente na festa da noite da eleição dele. Agora, Piker é um homem que, em 2019, disse que a América mereceu o 11 de setembro e até pendurou um jornal em seu cenário de transmissão para comemorar isso. Este fanático islamista é literalmente um filhinho de papai, que desfila por aí com roupas de grife, pregando sobre comunismo e até se fantasiou com roupas do estilo Mao Tse-tung para falar com estudantes universitários. Piker também elogiou explicitamente o Hamas e já pediu violência política. Gente boa, né? Bem, ele se tornou o novo queridinho político do DSA durante a campanha. E dá pra ver aqui, nas palavras da co-presidente do DSA, Megan Romer, como a plataforma política deles é robusta. Dá uma olhada. Sim, então nossa posição é uma Palestina livre com a capital em Jerusalém. Então eu acho que isso pode ser interpretado com segurança como uma solução de um Estado só. Então, os acordos de Camp David que estavam sendo negociados no início do século sob o governo Clinton, se os palestinos tivessem aceitado, isso teria te satisfeito? Boa pergunta. Eu preciso olhar quais eram os detalhes específicos ali. Eu não sei de cabeça. Então, eles nem sabem o que são os acordos de Oslo, mas querem formular políticas. Enfim, voltando ao Piker. Ontem mesmo, ele entrou ao vivo e exigiu que os democratas que se recusaram a apoiar El Said fossem punidos, chamando os democratas do establishment que trabalham com o outro lado de irrecuperáveis e dizendo que eles devem ser expulsos das fileiras do partido. Isso não é só uma streamer dando opinião, tá? Isso é algo muito, muito, muito mais extremo que a gente vê em toda a retórica dele. E quem diabos ele pensa que é para dizer aos democratas quem pode ou não pode participar do partido deles? Ele nem deveria estar neste país. Ele odeia este país. A DSA e pessoas como Piker estão impondo um teste de lealdade de fora do partido para todo democrata eleito neste país. E por algum motivo inexplicável, os democratas estão permitindo isso. Até mesmo o estrategista democrata de longa data, James Carville, já alertou que essa briga agora realmente define para onde todo o partido vai em 2028. E apesar do aumento do ódio contra judeus que estamos vendo, a maioria dos americanos não quer comunistas que apoiam o terror islamista comandando tudo. Mas quais são as políticas de El Said? O que ele realmente quer fazer? Bem, vamos dar uma olhada. Ele construiu praticamente toda a sua campanha em torno de uma afirmação. Como ele se opõe à ajuda a Israel, incluindo o financiamento do Domo de Ferro, o sistema de defesa que intercepta foguetes antes que eles matem civis israelenses. Por quê? Porque, nas palavras dele, nossas crianças estão desamparadas em escolas que têm sido subfinanciadas há muito tempo. Bem, vamos fazer um pouco de matemática aqui. El Said não quer que você saiba que os gastos obrigatórios, como Previdência Social, Medicare, Medicaid e o restante, representam mais de 60% de todo o orçamento federal. A ajuda externa, em sua totalidade, é menos de 1% de todo o orçamento federal. Os Estados Unidos gastaram mais de $1 trilhão em educação pública só no ano passado. O pacote do Domo de Ferro que El Said quer tanto que você acredite que está prejudicando as salas de aula de Michigan custa cerca de $115 milhões, o que na verdade equivale a um erro de arredondamento diante de um orçamento de educação de $1 trilhão. Isso não é uma discussão sobre orçamento, é um homem odioso e ignorante que é obcecado por um estado que está a milhares de quilômetros de distância e que não tem nada a ver com o distrito dele, porque no fundo, ele é um supremacista islamista. O que aconteceu em Michigan essa semana é um manual do DSA funcionando exatamente como foi planejado. Eles querem construir uma coalizão de dinheiro de assistência de simpatizantes da Irmandade Muçulmana apoiados por streamers que vivem online e depois fingir que é isso que o público americano quer. Isso é realmente um alerta máximo para o Partido Democrata. Acordem, democratas! Mudando agora para o Irã, enquanto Washington comemora o que chama de avanço com o regime islâmico, Teherã
certamente está rindo, já que mais uma vez o regime está conseguindo tudo o que quer sem abrir mão de absolutamente nada. Por meses, o Estreito de Hormuz esteve efetivamente fechado. O regime o minou, atacou navios ali e declarou que qualquer embarcação ligada aos Estados Unidos ou a Israel que passasse por lá seria considerada um alvo legítimo. Bem, agora Washington está correndo para anunciar um acordo com o regime e, junto com Omã, reabrir o estreito. E, de acordo com a própria mídia estatal do regime, eles estão exigindo um acordo que proibiria totalmente a passagem de embarcações americanas e israelenses pelo estreito, além de multar qualquer infrator em até 20% do valor de sua carga. Então, Washington está correndo para anunciar como uma vitória diplomática um acordo que excluiria navios americanos de uma via navegável que transporta 1/5 do suprimento mundial de petróleo. Entendi. E agora, mesmo enquanto autoridades americanas falam que um anúncio está a poucos dias de acontecer, o regime ainda está encontrando maneiras de mudar as regras do jogo. Quer dizer, neste fim de semana, o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, disse a repórteres que o Estreito de Hormuz, na verdade, não seria reaberto, mesmo que o acordo com Omã fosse finalizado, porque, de acordo com Teherã, os Estados Unidos ainda devem concessões ao regime por supostamente terem violado o acordo original de cessar-fogo de junho. Agora, Araghchi acusou especificamente Washington de minar o controle da República Islâmica sobre a hidrovia, ao tentar estabelecer uma rota alternativa de navegação própria. Que horror! Em águas que, claro, não pertencem ao Irã. Em outras palavras, o regime está exigindo que os Estados Unidos parem de tentar proteger seus próprios interesses de navegação em uma hidrovia que o Irã nem sequer controla totalmente, e está retratando o interesse próprio americano como uma promessa quebrada para eles. É por isso que você não negocia com o regime islâmico ou com o Guarda Revolucionária Islâmica. Você os derrota militarmente. Lembro que este é o mesmo regime cujo próprio principal negociador, Gali Bak, zombou publicamente do presidente Trump esta semana por ameaçar repetidamente ataques massivos e depois desistir deles. Mas, infelizmente, ele não está totalmente errado sobre esse padrão, algo que já discutimos neste programa. Trump adora falar, e toda vez que Washington hesita, o regime aprende a mesma lição de novo, que as ameaças dos Estados Unidos são negociáveis e que ganhar tempo funciona. Este momento não é um cessar-fogo entre duas partes exaustas que estão buscando a paz. Quero dizer, este é um regime que assassinou o sucessor do próprio líder supremo, crise, transformando isso em uma vantagem nas negociações, usando a dependência mundial do petróleo do Golfo como uma forma de pressionar para tirar os Estados Unidos e Israel de uma das vias navegáveis mais estrategicamente vitais do planeta. E, na verdade, está funcionando porque Washington quer uma saída muito mais do que a Guarda Revolucionária Islâmica realmente precisa de uma. A verdade é que não existe nenhuma versão desse acordo que termine com a República Islâmica se comportando melhor. O regime não descobriu de repente um compromisso com a navegação livre ou com o direito internacional. E a verdade é que cada dia que isso se arrasta é mais um dia que o regime ganha para reconstruir o que os Estados Unidos e Israel destruíram efetivamente em fevereiro, seja o programa nuclear ou o programa de mísseis balísticos. Washington deveria chamar isso pelo que é: rendição americana, porque toda essa negociação se resumiu a uma rota marítima. Não era para isso que essa guerra deveria servir. O que aconteceu com o programa nuclear? O que aconteceu com a destruição do programa de mísseis balísticos que eles estão reconstruindo tão rapidamente? O que aconteceu com o povo do Irã? Lembra deles? Aqueles que essa administração mandou se rebelar? Aqueles para quem o presidente prometeu enviar ajuda? Centenas de execuções já foram realizadas só neste ano. E centenas de outras pessoas correm risco de execução por acusações como espionagem e inimizade contra Deus. Tudo isso acontecendo enquanto o regime ainda está ativamente instalando minas em rotas marítimas e atacando petroleiros. Até mesmo neste fim de semana, os Emirados Árabes Unidos relataram que o regime atingiu outra embarcação no sábado, na mesma semana em que Washington chama isso de progresso. Então, não. Isso não é uma negociação sobre se o regime vai conseguir uma bomba, porque até agora, e eu espero que isso mude, mas a realidade é que a Casa Branca nos traiu e trocou todo o objetivo da guerra por uma rota marítima. E eles realmente acham que somos ingênuos o suficiente para acreditar nisso quando eles chamam isso de vitória. Isso não é uma vitória, é só uma encenação política para as eleições de meio de mandato. E, sinceramente, é covardia que, nesse caso, encoraja diretamente o mal. E agora, como sempre, temos as histórias boas, ruins e feias desta semana. Quero começar com a boa notícia desta semana, porque os fatos finalmente estão alcançando um ano inteiro de histeria da mídia. Uma nova pesquisa nutricional, coordenada pelo próprio Grupo de Nutrição da Unicef, que é o órgão que realmente administra o Sistema de Vigilância Nutricional de Gaza, acabou de medir a desnutrição aguda nas crianças de Gaza, região por região, incluindo altura, peso, circunferência do braço, a mesma metodologia usada em todo o mundo. E o resultado ficou entre
entre 0,2% e 0,8%. Agora, isso está igual ou abaixo da taxa de Gaza antes da guerra. E também é comparável ao que você encontraria em um país desenvolvido, não em uma zona de guerra assolada pela fome ou em um país no rescaldo de uma fome. Lembre-se, não é as Forças de Defesa de Israel que está divulgando esses dados. É o mesmo sistema da ONU que declarou fome em Gaza inicialmente e agora está contradizendo sua própria determinação anterior. Por quê? Porque isso foi a farsa da fome em Gaza. E já estava na hora de alguém dizer isso em voz alta, porque por meses vimos as mesmas fotos sendo recicladas em todos os grandes veículos como prova de uma campanha deliberada de fome por parte de Israel. Agora, o New York Times colocou um menino de 18 meses chamado Muhammad Zakaria al-Mutawak em sua primeira página, sob a manchete: Jovens, idosos e doentes morreram de fome em Gaza. Dias depois, eles acrescentaram uma nota do editor admitindo que a criança, na verdade, tinha uma condição de saúde pré-existente que afetava o desenvolvimento do cérebro e dos músculos. Informação que eles receberam do próprio médico dele e do irmão mais velho, que estava ali nas mesmas fotos. Parecia perfeitamente saudável junto com a mãe dele. E esse nem foi o único caso nesse incidente. Menos de uma semana depois, veículos de imprensa mostraram outra criança, uma menina chamada Marianne, como o novo rosto dessa suposta fome, alegando que os médicos não encontraram nenhuma condição subjacente. Isso também acabou sendo falso. Redações internacionais com departamentos de checagem de fatos, sucursais no exterior e recursos infinitos à disposição pegaram imagens de crianças doentes e as apresentaram ao mundo como se fossem evidências de uma fome causada pelo homem, até mesmo definindo o que era fome segundo seus próprios critérios para afirmar isso. Não foi só uma vez, eles fizeram isso repetidamente. E as correções, quando foram publicadas, receberam uma fração da atenção que a mentira recebeu originalmente. Então, sim, os dados, na verdade, são uma ótima notícia. Mas, sinceramente, a verdadeira história aqui é como, de forma tão evidente, as redações de notícias mais confiáveis do mundo se deixaram tornar um veículo de propaganda para essa farsa da fome em Gaza. E, na verdade, como eles quase não foram responsabilizados por isso desde então. Bem, nossa história ruim da semana é a de uma campeã de kickboxing e Muay Thai de 26 anos que está há poucos dias de ser enforcada no Irã pelo crime de carregar um extintor de incêndio. O nome dele é Binyamin Nafiti e ele foi um dos milhões de iranianos que tomaram as ruas de Shiraz em janeiro passado para pedir o fim da própria República Islâmica. Agora, ele foi preso em 3 de janeiro e é acusado de usar um extintor de incêndio contra as forças de segurança em motocicletas. Ninguém ficou ferido, ninguém morreu e os próprios promotores do regime acabaram retirando as acusações de tentativa de assassinato e porte de arma, porque não havia provas para sustentá-las, nem mesmo aos olhos deles. Mas, em vez de libertá-lo, o tribunal simplesmente reclassificou o que restava das acusações como fazer guerra contra Deus, que é um crime punível com a morte lá, e o condenou à morte. Bem, em menos de um dia após sua prisão, a TV estatal já estava exibindo sua confissão forçada. Seu advogado foi impedido de ter acesso significativo ao cliente, e ele está sendo mantido em confinamento solitário. Mais recentemente, ele foi transferido para a prisão de Adelaabad, uma instalação conhecida como o local onde o regime realiza suas execuções em Shiraz. Então, ele está condenado à execução, e agora seu irmão está publicamente implorando ao presidente Trump para intervir e negociar algum tipo de acordo de última hora antes que essa execução realmente aconteça. E, sinceramente, eu entendo porque ele está tentando, porque já vimos essa situação antes. Em alguns casos, a atenção realmente ajuda, mas talvez não com Trump. Quero dizer, em 2020, ele pediu publicamente ao regime para poupar um jovem lutador chamado Navid Afkari, mas o regime o enforcou alguns dias depois de qualquer forma. Agora, eu realmente espero estar errada sobre onde isso vai acabar para Benhamini, mas esse regime já mostrou exatamente quem ele é, mesmo enquanto seus diplomatas apertam as mãos em acordos sobre rotas marítimas e seus tribunais se preparam para enforcar centenas de pessoas, como esse, atleta de 26 anos, por algo como um extintor de incêndio. Por favor, ajudem a divulgar o caso de Ben Benhamini. E por último, mas não menos importante, nossa história lamentável desta semana. Bem, na verdade, é mais algo meio triste. Temos a principal velejadora da flotilha da Suécia, Greta Thunberg, que apareceu essa semana em Belfast para um show do Nick Cap, usando um keffiyeh e uma balaclava com as cores da bandeira da Irlanda. Nossa! E quem exatamente era essa banda que ela foi ver? Bem, é a mesma que está sendo processada pela Polícia Metropolitana sob a lei antiterrorismo do Reino Unido, por exibir uma bandeira do Hezbollah no palco em Londres. E a atração de abertura, Bob Vylan, a mesma banda cujo vocalista liderou o público de Glastonbury em um coro de morte ao FDI no ano passado. Um momento tão ruim que até a BBC admitiu que deveria ter tirado a transmissão ao vivo do ar.
O Departamento de Estado dos Estados Unidos também respondeu, revogando o visto dele. E ele ainda foi a um podcast meses depois e disse que faria de novo, sem pensar duas vezes. É com esse tipo de pessoa que Greta Thunberg escolhe passar o tempo atualmente. E é isso que me deixa tão triste. Essa é uma jovem que realmente construiu sua vida pública em torno das mudanças climáticas, incentivando crianças a faltarem à escola e marcharem pelo planeta. Mas, em algum momento, ela quis trocar tudo isso para torcer junto com uma multidão que gritava "Morte ao FDI", participar de flotilhas ilegais e celebrar uma banda cujo integrante está sendo acusado de apoiar o Hezbollah. Sério? Quero dizer, como você passa de querer salvar o planeta para sua principal causa ser odiar judeus? Uma nova causa que permite que ela continue com raiva do mundo. Bem, esse foi o programa dessa semana. Se você quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o Irã e com Israel, certifique-se de me seguir no X e no Instagram. Eu sou Emily Schrader e este foi o Eixo da Verdade na JNS. Vejo vocês na próxima semana.